Oi, gente. Boa tarde. Bom, depois de esperar, né? Agora é o momento. Obrigada a todos. Eu começo falando um pouquinho, então, sobre inspirar para inovar. Mas antes, peço licença para vocês para falar um pouquinho, um breve resumo sobre mim, né? Sobre a minha atuação. Então, eu me chamo Daiane Pereira. Eu vou contar um segredo para vocês, na verdade, né? Quando as pessoas me perguntavam de onde eu sou, eu dizia, eu sou de Maringá e tal. Realmente, eu sou de Maringá, fui criada lá e tudo mais. Porém, eu nasci numa cidadezinha chamada Xambrê. Bom, pouca gente, eu acredito que saiba onde fica essa cidadezinha. Mas, olha ali, nossa, gente, eu estou emocionada. Não, então, mais gente do que eu imaginava. Isso me leva a ser sincera. Eu poderia dizer que era uma cidadezinha lá do leste europeu. Não, interior do Paraná, né? Uma cidadezinha de 5.000 habitantes, atendida pelo Senai, inclusive. Então, eu nasci em Xambrê, tá? E, na época, os meus pais eram agricultores, né? O seu José Rodrigues e a dona Maria Helena. Durante muito tempo, então, fui criada nesse meio. Meus pais, depois nós mudamos para Maringá, e meu pai se tornou motorista e minha mãe costureira. E eu sempre fui estudante de escola pública, universidade pública, né? Então, cursei pedagogia e psicopedagogia na UEM. E sou irmã da Paula, mãe do Miguel, de 11 anos, esposa do Fernando e, atualmente, gestora educacional do Sistema FIEP em Campo Mourão. Muito bem, gente. Então, esse foi o meu breve resumo. Mas eu estou aqui para falar sobre o que é preciso para inovar. A gente precisa entender e se perguntar, e quando a gente faz essa pergunta, tanta coisa vem à cabeça, tanta coisa a gente pensa, né? Mas o que de fato é preciso para inovar? Será que, se a gente considerar aí, morar em capitais, em metrópoles, ou até mesmo estudar nos colégios mais conceituados, será que isso significa muito no quesito inovação? Ou talvez, se a gente pensar aí em metodologias, em equipamentos, em ambientes, em ferramentas, praxis, formação, motivação. Será que tudo isso faz sentido? O que significa que a gente fala disso a todo tempo, né? O que é preciso de fato? A gente fala todo tempo da metodologia, a gente fala de equipamento, a gente fala de uma série de coisas, mas que, na verdade, na prática, o que significa? Na prática, o que é inovação? Como é que se faz inovação lá na sala de aula, onde a gente atua todos os dias? Como é que se faz inovação lá nos colégios, né? Na educação, de fato, lá onde a gente está, desde as 7h30 da manhã até sabe Deus que horas, né? Então, na prática, a inovação é um caminho em construção. Não dá para dizer que foi um projeto, ou, né, dá até para dizer que foi um projeto inovador que você fez, mas que para sempre aquele projeto te deixa no âmbito da inovação. Nem sempre. Pode ter sido um projeto inovador, uma situação ou um processo inovador, mas que de fato faz a diferença é que a inovação é um caminho em construção. Ela não pode ser parada. O próprio nome diz, né? A inovação, ela está todo o tempo em construção. Então, por isso, exige uma formação continuada, exige uma série de situações para a gente considerar, de fato, a inovação. Se a gente pensa como é que se faz inovação na prática, a inovação se faz no dia a dia. A inovação se faz quando a gente pensa na sala de aula que a gente está. Como é que você quer levar uma sala de aula tradicional, normal, que tem lá um olhando para a nuca do outro, sentado um atrás do outro, e depois para tudo e faz um projeto que você quer ter inovador? Os alunos, os próprios alunos acostumados com aquela metodologia tradicional, vão sentir dificuldade na inovação. Por isso que a inovação tem que ser no dia a dia. Tem que ser no jeito de sentar diferente, tem que ser na prática constante de atividades inovadoras, diferentes, que aguçem a criatividade dos alunos. E se a gente pensar nisso, a inovação ela requer, muitas vezes, um desconcerto. É aquilo que você tem de tradicional, uma disruptura, na verdade. Né? Aquilo que você tem de tradicional, mas o silêncio que a gente tem na sala de aula faz muito mal para a inovação.
No começo, claro que vai ter, mas é uma desorganização, é uma bagunça, é isso, é aquilo, mas vai ser parte. Mudança de cultura exige uma quebra de paradigmas, né? E aí a educação, a inovação se faz com objetivos claros também. Vejam, não dá para inovar por inovar sem nada. Como é que a gente inova, então? Se o objetivo que você tem para a inovação é, pelo menos, considerar que a educação evolui, precisa evoluir, já é um grande passo, um grande objetivo muito claro. Porque se a gente considerar, o carro que você teve pela primeira vez é o mesmo carro atual? Não. O celular que você teve é o mesmo celular? A educação, né, a escola que a gente foi educado lá, que a gente aprendeu, que a gente se formou, é a mesma de hoje? Precisa de inovação. A gente precisa, é uma necessidade, esse é o maior objetivo, né? E, claro, como eu falei, é uma mudança de cultura também. Mas inovação não se faz sem apoio de equipe. Um sozinho para inovar é muito difícil. Você precisa ter o apoio da equipe, você precisa ter uma conscientização. Esse objetivo estando claro para a equipe, fica muito mais fácil a inovação acontecer, né? E a inovação, ela gera motivação nos alunos, muita motivação. Façam a experiência, inovem em processos, em projetos, em pequenos passos na sala de aula. Quando a gente senta, quando a gente muda a sala, ou a gente vai para uma outra sala, ou a gente muda a forma de sentar, não mexe tudo? Os alunos não ficam empolgados? Inovação gera empolgação. Enriquece todo o processo de ensino e aprendizagem e, claro, fortalece a escola. Vocês podem ter certeza que tudo isso faz sentido na inovação. Bom, eu disse que a inovação é um caminho, né? E quando a gente fala que é um caminho em construção, como que a gente trilha esse caminho? Primeiro passo é acreditar. Sem acreditar que a inovação é capaz, que independente de ter nascido em Xambreu, em qualquer outro lugar do país, do mundo, a inovação ela é possível, sem acreditar a gente não vai em lugar nenhum. Aliás, sem acreditar a gente não consegue nem, se a gente não acredita na escola que a gente tem, se a gente não acredita no que a gente faz todos os dias, nem matrícula a gente leva para a escola, né? Então, não há mal pior do que a descrença. Acreditar sempre em primeiro lugar. O segundo passo, estabelecer metas. É muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, né? Então, se eu acredito que é capaz, o que a gente quer? Eu quero ser reconhecido, né? A escola quer ser reconhecida como uma escola inovadora na cidade, no bairro, na comunidade. Qual é a meta que a gente tem para essa escola inovadora? Terceiro passo, planejar. Bom, se a gente sabe que acredita que é possível, a gente sabe que a gente quer ser uma escola inovadora no bairro ou na cidade. O que a gente precisa para isso acontecer? Quais os passos nós precisamos seguir? Então, o planejamento é muito importante. Mas nada disso vale se a gente não tiver atitude. Atitude diz muito também. 50% do caminho. Não dá para ter atitude sem ter todos os passos. A gente se perde. Mas precisa de todos os passos e atitude para ser concreto, para ter inovação concreta. A atitude é que vai tornar o impossível possível. A atitude é tudo. Muda muito. E aí, só contextualizando um pouquinho de Campo Mourão para vocês, que é a unidade, né, a cidade onde eu atuo. Em 2014, a gente tinha muita vontade de inovar. Nem sempre foi uma escola inovadora, mas a gente acreditava que era capaz, que podia. Em 2015, começou um processo de formação. Então, vamos motivar a equipe nesse processo todo. Se a gente acredita que é capaz, a equipe também precisa acreditar que é capaz. Então, nós fomos fazer esse processo de formação da equipe. Em 2016, nós estabelecemos as metas e planejamos. A nossa principal meta, ser reconhecido como uma unidade inovadora no Paraná, dentro do sistema FIEP. E assim foi, né? Então, todos esses passos, esses planos, foi seguindo. O planejamento, na verdade, a formação era o nosso planejamento também. Então, foi muito enriquecedor, foi muito importante nesse processo todo. E aí, em 2017, nós começamos a colher os frutos desse caminho em construção, né?
2017, nós fomos primeiro lugar nos projetos integradores do Paraná. Em 2018, a nossa aluna do Grand Prix foi campeã nacional em Brasília. E aí, só um detalhe, quando a gente falava em Grand Prix, em 2016 era um bicho. Em 2017, a gente fez um no primeiro semestre, um no segundo semestre. Em 2018, nós fizemos 2 em cada. Em 2019, agora no primeiro semestre, nós fechamos com 4. Então, é um processo, é uma mudança de cultura e é no dia a dia. Não é parar tudo e fazer inovação. Em 2018, nós também construímos um espaço coletivo chamado Espaço Maker, que vocês vão ver agora nas fotos, né? Então, esse é o nosso espaço, sendo construído por toda a equipe, professores, pedagoga, diretora, todo mundo. E não foi uma ordem, não veio, a direção quer que construa, não. Foi iniciativa dos próprios professores, para fazer uma sala inovadora. O que é o Espaço Maker? É uma sala diferente, né? Onde as paredes são coloridas. Aqui é mais fotos. Eu vou mostrar uma parede para vocês. Essa parede desenhada foi desenhada pelos alunos, então os alunos também ajudaram a construir. Esses são alguns alunos fazendo o Grand Prix. Mas, mesmo assim, eu queria mostrar uma foto para vocês. Então, esse é o espaço, né? É um ginásio, uma quadra de esportes, na verdade. Vários alunos e professores ali como mentores, fazendo o Grand Prix. A gente não precisa ter um espaço específico para fazer inovação. A gente pode fazer inovação no dia a dia com o que a gente tem. Sai. De fato, acontece. Né? Então, esse é só um modelo para vocês. E aí, essa nossa aluna, que foi campeã nacional do Grand Prix. E em 2019, o que a gente tem? Essa é uma foto, é o Espaço Maker também, que a gente chama de Espaço Maker, mas é uma sala criativa do Senai Zona 5, em Maringá. E essa é uma formação de várias unidades ali da região noroeste, onde a gente faz uma formação continuada com esses profissionais. Não é falar de inovação num único ano e depois parar tudo e esperar o resultado. É uma formação contínua. É um caminhar, é em construção mesmo. E eu gostaria até de falar para vocês que hoje eu estou representando Campo Mourão e representando os demais colegas de várias unidades, mas não é uma realidade só de Campo Mourão, é de tantas outras que tem também. Então, eu queria só apresentar rapidamente para vocês os colegas que estão aqui também e que têm resultados tão brilhantes quanto esses que eu mostrei e que fazem a educação, que fazem a inovação acontecer na educação, tanto quanto eu comentei aqui com vocês. Esse não é um processo só da Daiane, esse é um processo de tantas outras mãos acontecendo simultaneamente, todo o tempo, todo o caminhar, né? Então, eu quero mostrar para vocês, rapidamente, vou pedir para vocês levantarem, colegas. Luciano, de Rio Negro, Ellen Camila, de Maringá, Cláudio, de Maringá, CTM, Silvia, de Umuarama, Jaque, de Cianorte, Cecília, João Paulo, de Internacional de Londrina, Júlio, de União da Vitória, Rafa, de Irati, o Zenha, gerente também de Irati, o Zé, de Jaguariaíva. Esses são colegas que fazem também a inovação acontecer dentro da educação. Gente, eu quero agradecer a atenção de todos, muita gratidão, muito obrigado por estarem aqui, e é isso. Obrigada.